noite. Hoje eu vou falar para vocês sobre aprendizagem motora, processamento de informações. O ser humano deve realizar um certo número de processos mentais para que possa executar uma ação. Tais operações mentais compreendem captar informações que se encontram disponíveis no ambiente, processá-las, guardá-las na memória e dar sentido a elas através de respostas por movimentos. Esta área é estudada na aprendizagem motora. O nosso comportamento motor ocorre a partir de 3 fatores: o ambiente e tudo que interagimos com ele, a pessoa e toda a carga genética que trazemos para a vida, e a tarefa, que são as experiências e possibilidades que vivenciamos durante a nossa existência. As nossas ações ocorrem a partir de processos cognitivos, através de estímulos que recebemos do meio externo e internamente. Esses estímulos chegam para nós a partir de órgãos receptores e são encaminhados ao nosso cérebro, mais precisamente ao córtex, que organiza esses estímulos e envia a resposta necessária à demanda solicitada. Esse processo acontece por etapas. A primeira é a identificação do estímulo, onde ocorre a sensação e a percepção. Na sensação, a gente recebe as estimulações dos órgãos sensoriais esteroreceptivos. Recebemos essa sensação do ambiente por receptores distintos. Ela chega até o córtex cerebral. Esses estímulos nada mais são que impulsos nervosos. Já na percepção, essas sensações que chegam no córtex são interpretadas e recebem significados do estímulo. Logo em seguida, a gente passa pela seleção de respostas. É nessa parte que ocorre a identificação que depois da identificação dos estímulos, o córtex ele estabelece o que será feito, ou seja, a seleção da resposta motora que melhor atenderá ao que foi provocado. Depois que a seleção de resposta escolhe o que será feito, dentro da programação de respostas, essa seleção é transformada em comandos motores para a realização do comando desejado. É aí que é definido como executar a resposta selecionada. E a partir daí ocorre a ação dos nossos movimentos. O processamento dessas informações ocorre de maneira gradativa e sequencial. Nosso cérebro tem a capacidade de captar milhões de sensações ao mesmo tempo. Porém, ele lida apenas com uma informação ou um agrupamento dessas informações por vez. Esse agrupamento de informações é conhecido como chunking. O que acontece? O chunking, ele junta informações, pequenas fragmentos de informações, e se transforma em um único dado. Por exemplo, na matemática, quando a gente aprende a somar, a gente aprende a somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. O chunking nada mais seria do que 2 vezes 4, porque ele pegou o número 2, que ele viu que eram 4 vezes, e ao invés de ter o sinal de mais, ele transformou num vezes. Deu para entender? Além do chunking, que auxilia nesse processamento de informações, a gente conta também com o feedback sensorial. O que acontece? O feedback sensorial são informações de retorno a partir das ações que são realizadas no nosso comportamento motor. No que isso auxilia? É através desse feedback sensorial que a gente pode planejar
uma ação melhor para que na próxima tentativa a gente tenha um desempenho melhorado. O feedback é muito importante para o nosso organismo, para o nosso comportamento desenvolver de uma melhor forma. O nosso comportamento, a nossa aprendizagem e esse processamento de informações, eles sofrem influências de vários aspectos, de várias formas. Nesse esqueminha, a gente mostra que a partir do momento que a gente recebe o estímulo, tem o início do movimento até o final do movimento, ocorre o processamento e logo em seguida a ação. Esse processamento é chamado de tempo de reação. O que é esse tempo de reação? É o tempo que o nosso corpo leva para produzir uma resposta a partir do estímulo que a gente recebeu. A ação que ocorre do início do movimento até o final dele é chamado de tempo de movimento. Esses dois tempos juntos a gente chama de tempo de resposta. Esse esquema é muito importante da gente saber porque o comportamento motor ele é o estudo de produção ou aquisição de novas habilidades motoras. Para a gente entender e conseguir auxiliar os nossos alunos, os nossos atletas, os nossos pacientes a conseguir essa produção de habilidade motora, a gente tem que entender todo o processo por trás de como acontece isso. Por isso que a gente dá muita ênfase na nossa matéria nessa parte. O tempo de reação ele é classificado de 3 formas. O primeiro deles é o tempo de reação simples. O que é isso? A gente recebe um par de estímulos e o nosso processamento de informações dá uma única resposta. Por exemplo, um comando por palma. Você, professor, fala, quando eu der a palma, vocês têm que pular. E é isso que vai acontecer. Você bate palma, os alunos pulam. É um estímulo para uma resposta. Esse tipo de tempo de reação, ele estuda o efeito das características do estímulo. A intensidade influencia, porque, por exemplo, vamos utilizar a palma. Se você utiliza um estímulo, como a palma, para provocar a reação de um salto, mas aí você pega e bate uma palma assim, ó. Pode ser que seus alunos nem escutem. O que foi isso? Você utilizou de uma intensidade baixa e os seus alunos não perceberam. Muitos não vão perceber, talvez por distração, talvez por não escutar bem. Então, assim, a intensidade influencia muito. E é de extrema importância a gente saber isso, porque, principalmente no aprendizado, é muito importante que o estímulo seja mais intenso. Exatamente, para que como quem está aprendendo já não tem o costume ainda de ter esse estímulo, né? No caso da palma auditivo, ele perceba o estímulo mais facilmente. Porque é muito mais fácil eu captar este estímulo do que este estímulo. Outra coisa que influencia também no tempo de reação, até mesmo no simples, é a complexidade da resposta que se espera. Por quê? Eu dei o exemplo da palma para um salto. É muito fácil, né? É muito tranquilo você pegar, bateu palma, saltou. Agora, se você pedir uma resposta que a pessoa tenha que agachar para depois saltar, pensa bem no tempo que ela vai levar para processar que quando ela bater a palma, antes dela saltar, ela tem que agachar. Isso tudo tem que ser levado. O nosso próximo tempo de reação que é estudado é o tempo de reação de escolha. O que isso acontece? Você tem mais de um estímulo para mais de uma resposta e cada estímulo ativa uma resposta diferente. Olha como é que já aumentou a complexidade e é óbvio que o tempo de reação de escolha
vai ser também maior. Por quê? Porque você tem que escolher entre duas coisas. Um exemplo, o morto-vivo. Na brincadeira morto-vivo, o que ocorre? Quando o professor, né, o instrutor, fala morto, as pessoas têm que descer. Quando ele fala vivo, as pessoas têm que subir. Muitas vezes acontece o quê? Nessa brincadeira. Você fala, as pessoas estão de pé, você fala vivo, e elas dão uma leve abaixadinha, mas se mantêm de pé. Por quê? Até processar que a palavra que você falou, ela não precisa mudar de posição, ocorre esse movimento não propício à brincadeira. Isso vai entrar lá na frente, que eu ainda vou explicar, sobre a antecipação. É bem interessante quando a gente começa a estudar a aprendizagem motora. Se a gente parar para pensar em tudo que a gente já brincou, já viveu, a gente passa a entender o que acontece com a gente, o que acontecia no caso, né? Interessante salientar no tempo de reação de escolha é que ela é influenciada diretamente pelo número de escolhas que a pessoa tem para fazer. Quanto maior o número de escolhas, maior o tempo de reação. Terceira maneira de se avaliar o tempo de reação é o tempo de reação de discriminação, que ele é bem parecido com o tempo de reação de escolha, porém com uma diferença. A escolha feita nesse tempo de reação é apenas de aceitar o comando, aceitar o estímulo ou ignorá-lo. Por exemplo, se eu bater palma, você vai saltar. Se eu estalar os dedos, não é para saltar. Então, aí tem a diferença. Eu bato palma, você salta. Eu estalo o dedo, pode ser que você também se mova pensando em saltar. Até o seu processamento, né, o seu computadorzinho chamado cérebro, entender que nesse estímulo não é para você fazer nada. O mais legal desse tempo de reação é que quanto mais a gente se pratica, menor o tempo de reação. E isso ocorre em qualquer um dos três. Porque a prática leva à perfeição. Já dizia aquele ditado, né? Ela também pode ser não é dificultada, ela é... Ao mesmo tempo que ela pode ser melhorada com a prática, acontece alguns fatores com a gente, principalmente a velhice, que ela pode também diminuir, né? O nosso tempo de reação ele pode perder essa eficiência. No processamento de informações, ele também sofre influência de alguns fatores cognitivos que a gente vai ver agora. Uma delas é a atenção. A atenção nada mais é que processos cognitivos de seleção de informações do ambiente ou do próprio corpo, inclusive pensamentos, que permitem focar em uma única tarefa. O que é isso? Quando a gente vai realizar algo e a gente foca naquilo, essa atenção ela influencia diretamente no desempenho e no nosso tempo de resposta para aquela situação. Uma coisa muito importante que auxilia na atenção é a concentração. O que é a concentração? É a nossa capacidade de direcionar a atenção àquilo que está sendo feito no momento. Uma coisa muito interessante que a gente deve salientar aqui é que a nossa capacidade de concentração ela é muito curta. A gente não consegue manter a concentração em algo por prolongados tempos. Uma coisa muito importante que a gente deve prestar atenção é que ações efetivas e aprendizagem elas só ocorrem em pessoas que estão ativamente engajadas na seleção de informações. Ou seja, elas têm que estar muito atentas àquilo que está sendo feito, àquilo que está sendo pedido. Por quê? Quando a gente recebe um estímulo, e se a gente não estiver muito atento àquilo, o estímulo, por muitas vezes, pode passar despercebido. Se a atenção ela não for bem executada, todo o restante do processo, ele pode ser prejudicado. Então, é muito importante que o professor, né, o instrutor,
ensine o aprendiz a necessidade, né, de manter essa conexão com as tarefas que são realizadas. Algo que influencia demais na atenção é o nível de ativação. O que é isso? É o nível de estimulação ou excitação do sistema nervoso central. Ele varia de um nível baixo, que é quando a gente está sonolento, disperso, até um nível muito alto. Que esse nível muito alto é o quê? É um nível de euforia. Muito interessante essa anotação. Quanto maior o nível de ativação, melhor o desempenho? Não. Tanto um nível muito baixo como um nível muito alto, ele pode ser prejudicial. Por quê? O nível muito baixo é como eu disse, a gente pode estar muito disperso naquilo que está sendo solicitado a nós. Mas o nível muito alto também, a nossa euforia, a nossa excitação do sistema nervoso fica tão alto que às vezes a gente não consegue coordenar os nossos pensamentos e colocar em ordem aquilo que deve ser executado para ser bem realizado. Outro fator é o fator de memória, que eu vou falar com vocês um pouquinho lá na frente, porque ela é um pouquinho mais extensa. Vou deixar aqui para vocês um fator também que influencia muito, mas ele é um pouco à parte, porque ele não é diretamente ligado aos nossos processos cognitivos, que é a motivação. O que é a motivação? É um fator intrínseco, psicoemocional. São processos que regulam a energia e mantêm o comportamento orientado por metas. O que isso quer dizer e o porquê que isso é muito importante? É preciso a gente entender o porquê que a gente está realizando aquela tarefa e que esse porquê tenha realmente um significado para a gente, para que a gente se empenhe em realizar aquilo, em alcançar aquele objetivo. Por isso que a motivação é muito importante. E a motivação, ela vem tanto da gente como das pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, a minha motivação hoje em emagrecer é para que eu possa correr mais rápido. Isso para mim tem todo um fundamento, tem todo um porquê de ser. E se o meu treinador amanhã quiser também me motivar, ele pode trazer algum estímulo diferente para mim, como por exemplo ser campeã da São Silvestre, coisa que eu nunca vou ser, sei disso, mas assim, é uma motivação, é algo que ele está te dando o porquê de você treinar, o porquê de você fazer exercícios educativos de corrida, o porquê de você se empenhar, o porquê de você fazer uma alimentação adequada para a sua atividade. Então, a motivação é um bônus, como disse o professor, mas que também acaba influenciando muito na nossa aprendizagem motora. Outro fator é a antecipação, como eu disse um pouco antes com vocês, né? O que é essa antecipação? É uma ação antecipada ao estímulo principal. Como que ocorre a antecipação? Baseada na prática. Quanto mais a gente realiza uma determinada atividade, mais a gente pode vir a entender e perceber o que vai acontecer depois. Por exemplo, a esquiva no boxe. Quando você vê o seu adversário em determinada posição, você pode saber qual é o golpe que vai vir dali. Isso é algo muito importante porque ela, apesar de ser eficiente, ela também é muito perigosa, exatamente por causa, né, da margem de erro aí, de você realmente pensar, né, entender, parecer que você consegue ler o pensamento do seu adversário. Outro exemplo interessante é o chute de pênalti no futebol. O goleiro cai sempre para um determinado lado, a partir da prática que ele tem de treinamento de chutes direto ao gol, de entender se
jogador tá vindo do lado de lá, tá vindo num grau tal, para qual lado ele vai bater. Então ele se antecipa e acaba caindo. Mas muitas vezes essa antecipação ela não dá certo, ela não funciona. Então a gente não pode contar só com ela. Dentro desses fatores, né, que eu trouxe de influência direta no processamento de informações, é legal trazer para vocês que nem sempre a resposta mais rápida é a mais eficiente, visto esse exemplo que eu acabei de dar, né, do goleiro defendendo um pênalti no futebol. A memória, ela é... Ai, gente, desculpa que eu vi que tá muito grande já. A memória é um sistema composto por alguns elementos. Dentro dela a gente tem a memória sensorial ou um armazenamento sensorial de curto prazo. Que é isso? É onde ficam todos os estímulos que a gente recebe do ambiente. Ela é limitada em duração e ilimitada em armazenamento. O que é isso? A gente recebe muita informação, milhares, porém a gente não guarda ela muito tempo. Essas informações passam por um filtro de atenção e caem, né, selecionadas, peneiradas na memória de trabalho, que também recebe memórias de longo prazo. O que são essas memórias de longo prazo? São memórias sensoriais que foram trabalhadas numa determinada ação e são enviadas para essa memória de longo prazo. O que é isso? São as práticas que a gente tem. Por exemplo, pular num pé só, andar de bicicleta, tudo isso. A memória de trabalho, que é a memória sendo utilizada naquele momento, naquela ação, ela recebe tanto memórias de longo prazo, como memórias sensoriais do momento que está ocorrendo a ação. A memória de longo prazo, ela é enviada para a memória de trabalho por uma via de recuperação. E a memória de trabalho, depois que ela é praticada, ela é enviada para a memória de longo prazo pela uma via de ensaio. Como eu falei do exemplo da corrida, eu trouxe o exemplo da minha corrida para vocês entenderem mais ou menos como acontece. Quando eu comecei a correr, eu corria com a respiração errada, com a postura errada, com a passada errada, com a pisada errada, com tudo errado. Por quê? O correr por correr, ok, tudo bem, você vai lá, corre uma vez por semana, não influencia nada. Mas a partir do momento em que você traz isso para sua vida como um esporte, você busca uma performance. Pode até não ser a performance profissional, né, de alto rendimento, de alto nível, lá como se diz na equipe, a elite. Mas você quer ter um bom desempenho, nem que seja para competições regionais, né, da sua cidade, ter um desempenho bacana e tal. Ali atrás, ó, tem algumas medalhinhas, né, que é um esporte que eu gosto de praticar. E o que acontece? De acordo com a prática, de acordo com o que eu fui aprendendo, de acordo com o que eu fui treinando, eu fui melhorando o meu desempenho na corrida. Não só de resistência, não só de respiração, né, não só de capacidade cardiorrespiratória, mas também a minha postura, a minha passada, a minha pisada. Porque a passada tem que ser mais aberta, tem todo um processo aí que eu só fui conseguindo realizar de acordo com a minha prática, de acordo com os feedbacks que eu recebia do meu próprio corpo, para entender que eu poderia fazer de uma forma mais eficiente. Aqui eu deixei para vocês esse esqueminha que mostra mais ou menos tudo junto e misturado, porém bem separado, para vocês entenderem que tudo tem ligação. Apesar de a influência de X influenciar apenas em Y e Z e a influência de K estar diretamente ligada a um outro aspecto, vocês podem perceber por esse esquema que é tudo ligado. Tudo tem um porquê de acontecer e tudo acontece numa determinada passagem desse processamento de informações. Espero ter me feito entender. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.